Fala galera, então, nesse vídeo eu vou estar resolvendo para vocês os exercícios de coesão e coerência, tá? Abaixo apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. Retire o ponto final, então aqui eu vou sublinhar para vocês, retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. Então, aquela lista que eu apresentei para vocês no resumo de coesão e coerência tem uma tabela que eu mostro os elementos de coesão adequados que vocês podem estar usando na redação de vocês e para ficar atentos também quais conectivos vocês podem estar utilizando para substituir até nesses tipos de questão aqui, tá? Então, letra A. O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então, no lugar desse ponto aqui, vocês podem estar utilizando o conectivo mais, tá? O mais de contradição, de oposição. Por quê? Porque na primeira frase aqui ele fala que é muito seco e árido. Só que logo após ele fala que quando caem as chuvas, ou seja, de uma coisa molhada, que é o contrário de seco, tá? Então aqui a resposta desse conectivo aqui é o mais, entretanto, todavia, tá? Conectivo de contradição. Aqui, letra B. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Vai faltar alimento e os preços vão disparar. Ou seja, nessa frase aqui, esse ponto aqui, o significado dele é um conectivo de conclusão. Por quê? Porque nessa frase aqui, nessa primeira frase, ele fala de uma situação, de uma seca desoladora. E logo depois ele fala que vai faltar alimento e os preços vão disparar. Ou seja, ele está concluindo que por causa disso aqui vai acontecer isso aqui. Então, o conectivo é de conclusão, tá? Vocês podem estar usando portanto, logo. Letra C. O trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado dia 15, das 14 às 18 horas. Fortíssimas chuvas inundaram a cidade. Então, esse conectivo aqui é um conectivo de explicação. Por quê? Porque ele está concluindo aqui, está explicando que o fato de São Paulo estar completamente paralisado é porque houve fortíssimas chuvas, tá? Então aqui não é nem conclusão, é explicação, tá? Ele está explicando por que o trânsito ficou paralisado, porque houve fortíssimas chuvas. Então o conectivo que vocês vão usar aqui é o conectivo de explicação, ou seja, pois, já que, porque, tá? Aqui, questão 2. No texto a seguir há um trecho que, se tomado literalmente ao pé da letra, leva uma interpretação absurda. Um cadáver morto foi encontrado boiando em canal. Identifique o trecho problemático. Então, o trecho problemático nada mais é do que esse trecho aqui, ó, cadáver morto, tá? Por quê? Porque cadáver já dá a ideia de uma pessoa morta, tá? Não existe um cadáver vivo, cadáver já é uma pessoa morta. Então, aqui isso é uma ideia totalmente problemática. Letra B. Diga qual a interpretação absurda que se pode extrair desse trecho. Então, ele é um trecho problemático porque é um trecho redundante, ou seja, um trecho que está repetindo a ideia, porque o cadáver já é uma pessoa morta, então usar essa expressão cadáver morto é totalmente redundante, tá? Então, aqui letra C. Qual a interpretação pretendida pelo autor? Então, ele quis dizer que havia uma pessoa morta que foi encontrada boiando no canal. Só que eu acredito que ele quis enfatizar essa ideia para ficar uma matéria
explosiva, bombástica, que todo mundo vê, meu Deus, um cadáver morto, sabe? Para enfatizar, ele fez isso para enfatizar, só que ele acabou cometendo um erro de redundância, tá? Então ele quis chamar a atenção, ele quis enfatizar, só que ele fez isso de uma maneira errônea, porque ele foi totalmente redundante. Então, letra D, reescreva o trecho de forma que deixe explícita tal interpretação. Então, vocês podem estar reescrevendo esse trecho aqui, tirando a palavra morto, ou seja, um cadáver foi encontrado boiando em canal, ou uma pessoa morta foi encontrada boiando em canal. Mas só vocês tirarem já a palavra morto aqui, já é suficiente, tá? Então, aqui, questão 3. Leia o texto abaixo e responda as questões A e B. Em Salvador, as gangues dos meninos de rua, que roubam e auxiliam traficantes para andar com roupa e tênis da moda, sabem que esse guarda-roupa não combina com a imundície dos locais onde dormem, chamados mocós, em quase todo o país. Contornam a dificuldade de banho nos chafarizes das praças ou se valem da boa vontade de grupos religiosos e donos de lanchonetes que os deixam usar os chuveiros. Limpos, fortes e bem vestidos, não passam, porém, por garotos de classe média, como pretendem. São traídos por visíveis erupções de pele no rosto e nos braços, provocadas por constantes intoxicações. É esse o resultado da inalação da cola de sapateiro, do consumo de drogas mais pesadas e da alimentação suspeita que obtém nas ruas. Bom, aqui, indique as expressões do texto a que se referem os seguintes mecanismos de coesão. Ele quer que a gente identifique as expressões do texto que se referem, tá, esses mecanismos abaixo. Então, o que? O que ele tá na linha 1. Então, ele quer saber o que esse mecanismo aqui de coesão se refere. Então, a gente vai voltar lá no texto, tá? Aqui o que? Em Salvador, as gangues dos meninos de rua que roubam e auxiliam traficantes para andar. Então, aqui, explicitamente, a gente já sabe que o que está se referindo a os meninos, tá? A gangue dos meninos. Então, aqui é justamente um conectivo que foi usado para não ser repetido gangue dos meninos de rua, tá? Então, quem é que rouba e auxilia os traficantes? Gangue dos meninos de rua, tá? Então, aqui já foi concluído. Letra B. Esse guarda-roupa. Então, na linha 2, a gente vai lá, voltar aqui. Esse guarda-roupa, tá? Então, sabem que esse guarda-roupa não combina com a imundície dos locais. Ou seja, esse guarda-roupa está se referindo a justamente essa expressão aqui, roupa e tênis da moda, tá? Porque ao invés dele repetir essa frase aqui, tá? Deixa eu apagar aqui melhor para vocês estarem vendo. Ao invés dele repetir essa expressão, ele usa esse guarda-roupa, que faz menção a essa parte do texto aqui, tá? Então, já foi concluído também letra B. Letra C. Onde? Linha 2. Pronto, aí a gente volta lá no texto aqui, onde não combina com a imundície dos locais onde dormem, tá? Ou seja, ao invés dele repetir imundície dos locais que dormem, ele usa onde, que faz menção a os locais, tá? Que onde dá a ideia de lugar, então, tá justamente se referindo à imundície dos locais. Então, aqui a gente já pode riscar também. Os deixam, linha 5. A gente volta aqui. Então, aqui.
os deixam. Então, contornam a dificuldade de banho nos chafarizes das praças ou se valem da boa vontade de grupos religiosos e donos de lanchonete que os deixam. Deixa quem? Essa é a pergunta. Deixa quem? Letra B. Explicite o tipo de relação sintático-semântica. Então, o que é isso aqui? Ele está pedindo aqui o que cada palavrinha dessa aqui significa, tá? O sentido, relação sintática é você apenas falar, explicar o que cada palavra significa, qual é a semântica dela, qual é o significado, que se estabelece no texto pelos seguintes itens linguísticos: para e porém. Bom, o para, ele nada mais é do que finalidade, tá? Bem grandão aqui para vocês verem, que aqui é meio difícil de escrever, mas é de finalidade. E o porém, ele é de oposição. Ficou bem bonitão aí para vocês, é muito difícil escrever assim, mas é de oposição, porque o para, ele dá uma ideia de finalidade, ou seja, eu comprei um sabonete para minha mãe. Ou, por exemplo, eu comprei um sabonete para me lavar, ou seja, a finalidade de eu ter comprado o sabonete é ou para dar à minha mãe ou para eu tomar banho, entendeu? Então, para ele dá um sentido de finalidade. E o porém é de oposição, tá? Por quê? Porque na linha 6 ele tá justamente. Se eu aqui eu vou voltar na linha 6 para vocês verem aqui. 4, 5, 6 aqui. Limpos, fortes e bem vestidos. Limpos, fortes e bem vestidos. Porém, não passam por garotos de classe média. Ou seja, apesar de eles estarem limpos, fortes e bem vestidos, não passam por garotos de classe média. Ou seja, tá dando uma ideia de contradição. Então, aqui a resposta para vocês. Questão 4. O que é ser gente direita? Dificilmente alguém será aclamado direito por todos os seres humanos, pois cada um pensa de uma maneira e tem uma concepção formada do que é certo ou errado. A pessoa ser considerada direita pelos outros é muito relativo. Por exemplo, se você roubasse algum bem de valor e desse a seu pai, você poderia ser considerado um bom filho, todavia, perante a sociedade, essa pessoa seria um ladrão. Gente direita é alguém que, diante do seu modo de pensar, da sua maneira de agir, de sua criação, do lugar em que habita, tem na sua consciência que aquilo que está fazendo é certo. Destaque do texto uma passagem em que a conjunção indique as relações lógico-semânticas. Então, aqui, de causa, vocês podem estar colocando pois. Na linha 2 aqui, ó. Dificilmente alguém será aclamado direito por todos os seres humanos. Ou seja, dificilmente alguém será aclamado. Pois cada um pensa de uma maneira. Então, aqui ele está explicando o fato de por que dificilmente alguém será aclamado. Porque cada um pensa de uma maneira. Então, aqui, já vou riscar que a gente já fez. Letra deixa os meninos de rua, tá? Porque aqui, justamente, como é que a gente aqui não tá se referindo a meninos de rua aqui nessa frase. Mas a gente sabe que os meninos de rua não têm lugar para tomar banho. Então a gente conclui que eles tomam banho nos chafarizes ou quando os grupos religiosos e os donos de lanchonete deixam eles tomarem banho, tá? Então, os deixam usar os chuveiros é justamente os meninos de rua, tá? Então, é isso aí. É justamente ele tá pedindo para que você use esses conectivos aqui para ver qual frase eles estão se referindo, tá?
Então, a resposta está aqui nessa quarta linha aqui. O se, ele dá uma ideia de condição. Por exemplo, se você for lá em casa, a gente vai comer lasanha. Se a gente for ao shopping, eu vou ter que sair às 19 horas. Ou seja, é uma ideia de condição, tá? Então, se você roubasse, você poderia ser considerado um bom filho, tá? Então, para uma pessoa ser considerada um bom filho, você precisaria roubar algum bem de valor e dar a seu pai, tá? Ideia de adição. O e na segunda linha aqui, e tem uma concepção formada, dá uma ideia de adição. Por quê? Porque aqui ele está acrescentando uma ideia. Cada um pensa de uma maneira e tem uma concepção formada, ou seja, o e aqui ele está acrescentando mais uma ideia de não só cada um pensa de uma maneira e tem uma concepção formada. Então aqui ele está acrescentando outra ideia, tá? Outra justificativa para o fato de dificilmente alguém ser aclamado, tá? Então, letra D, oposição. Oposição é aqui em todavia, tá? Aqui na sexta linha. Porque aqui você poderia ser considerado um bom filho. Todavia, perante a sociedade, essa pessoa seria um ladrão, tá? Então ele está contradizendo, está se opondo a uma ideia que ele teve antes, ou seja, por mais que você pudesse roubar algo e dar ao seu pai, tudo bem, em algum momento, em alguma situação, você poderia ser considerado um bom filho. Mas, perante a sociedade, essa ideia de você roubar uma pessoa, é um ladrão, entendeu? Então, por isso que tem essa ideia de oposição. Questão 5. Na frase, o Brasil é um país subdesenvolvido. Dessa forma, não tem muito prestígio. Qual palavra coesiva dá sequenciação a este enunciado? Bom, ele está querendo que você identifique qual a palavra nessa frase que dá sequenciação, tá? Então, a gente pode facilmente identificar que a palavra que dá continuação à frase é dessa forma. Por quê? Porque o dessa forma, ele dá uma ideia de recapitulação do que foi falado anteriormente, tá? Dá uma ideia de conclusão. Então, aqui a resposta é letra C, tá? Porque ele está justamente recapitulando que, pelo fato do Brasil ser um país desenvolvido, não tem muito prestígio. Dessa forma, do mesmo jeito, tá? Então, ele dá uma ideia de conclusão, de recapitulação. 6. Na frase, sou coletivo, tenho o mundo dentro de mim. O elemento coesivo que melhor uniria essas duas orações é... Vamos lá. Letra A. E. Sou coletivo e tenho o mundo dentro de mim. Bom, aqui não poderia ser letra A, porque esse ponto aqui não está dando uma ideia de adicionar nada. Aqui a gente pode ver facilmente a palavra coletivo e mundo, ou seja, quando a gente pensa em mundo, a gente pensa em muitas pessoas, a gente pensa num coletivo, tá? Então, coletivo traz essa ideia e mundo também. Então, ele não está acrescentando uma ideia, tá? É mais como se fosse uma conclusão aqui, e não um acréscimo de ideia, tá? Então, afinal, poderia ser afinal. Por quê? Justamente porque a palavra afinal dá uma ideia de conclusão, tá? Como eu falei antes, a palavra coletivo tem um significado de muitas pessoas e mundo também. Então, justamente ele está concluindo, sou coletivo, afinal tenho o mundo dentro de mim. Entretanto, não poderia ser porque justamente como essas duas palavras são um pouco parecidas, entretanto é uma ideia de oposição. Então, com certeza, não poderia ser, porque aqui não traz uma ideia de oposição.
ou. O ou não poderia ser, porque o ou dá uma ideia de alternância. E nesse caso aqui, não é uma ideia de alternância. Esse ponto aqui não é uma ideia de alternância. Sou coletivo ou tenho o mundo dentro de mim. Não, porque como eu falei, o ou, ele é como se fosse uma oposição também. Ele é uma alternância. Só que nesse caso aqui, as palavras são parecidas. Então, aqui não dá uma ideia de sou coletivo ou tenho o mundo. Não, o ou ele dá uma ideia de, por exemplo, de escolha, tá? Então, ou você é coletivo ou você tem o mundo dentro de mim. Não, são escolhas parecidas, tá? Então, aqui não é ou. Letra E. Ainda que. O ainda que, ele dá uma ideia de condição, tá? E aqui, nesse caso, não dá uma ideia de condição, que deixa a gente com a letra B. Qual frase abaixo não apresenta ambiguidade? Ambiguidade é quando apresenta duas ideias, tá? Então, aqui. Letra A. Peguei o ônibus correndo. Não pode ser letra A, por quê? Ou o ônibus estava correndo, ou a pessoa que pegou o ônibus que estava correndo. Então, aqui a gente fica com essas duas ideias de ou o ônibus estava correndo, ou a pessoa que pegou o ônibus estava correndo. Então, não pode ser letra A, porque ele quer a frase que não apresenta ambiguidade. Então, família muda. Não é essa opção aqui, porque essa palavra muda tem uma ideia de ou a família se mudou, tá? Do verbo mudar, de mudança, a família muda. Tem uma ideia de mudança, mas também tem uma ideia de uma família que não fala, tá? Uma família muda, que não fala. Então, tem essas duas ideias. Então, como apresenta ambiguidade, não é letra B. O cachorro do seu pai fugiu com a cachorra da minha mulher. Aqui, explicitamente, não é letra C, porque dá uma ideia de tá chamando o pai de cachorro e tá chamando a mulher de cachorra. Então, tem essa ideia de tá chamando o pai de cachorro e a mulher de cachorra, mas também tem uma ideia de o cachorro que pertencia ao pai e a cachorra que pertencia à mulher, tá? Então, aqui essa frase apresenta ambiguidade. Letra D. Viu o incêndio da casa. Não pode ser letra D, por quê? Porque ou a pessoa que viu estava vendo da própria casa, ou ela viu o incêndio de alguma outra casa, de uma casa vizinha. Então, apresenta essas duas ideias. Só nos resta, então, a letra E, tá? Maria pediu João para sair. Maria pediu para João sair. Então, nessa frase é uma frase normal, não apresenta nenhum tipo de ambiguidade, tá? Então, que deixa a gente com a letra E. Marque a alternativa que tem a sequência correta dos sentidos que cada operador argumentativo das frases. Bom, aqui eu vou ensinar uma tática para vocês. Se vocês não souberem o 1, o 2 ou o 3, vem aqui logo direto para o 4, que tem esse conectivo aqui de oposição, que é o mais, que é o básico. Então, a gente já vai aqui por eliminatória tirar a letra E, porque aqui o 4 é o penúltimo. Então, o penúltimo aqui está dizendo que é condição, não pode ser. Condição de novo aqui não pode ser, tá? Então, deixa a gente com a letra C, B e A, que aqui é oposição, posição, oposição, tá? Então, aqui, a gente vem aqui para o 5. Tão quanto. O tão quanto, ele dá uma ideia de comparação, tá? Então, aqui a letra B, ele fala tão quanto de tempo. Tão quanto não indica tempo. E aqui está dizendo que é condição. Não é condição. Condição é quando a gente usa o conectivo se, tá? Então, o que resta a gente ficar aqui com a letra A. Questão 9. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa correta. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. O texto proferido pela modelo não apresenta nenhum problema. Então, aqui claramente a gente vê que essa matéria aqui apresenta um problema
de sentido, tá? Então, com certeza, não pode ser letra A. Letra B. A modelo mostra uma crítica à sua mãe ao chamá-la de galinha. Não. Essa matéria aqui, ela não fez com a intenção de criticar ninguém, tá? É mais uma ideia de sentido mesmo. Então, com certeza, não é uma crítica. Foi só um problema gramatical. A palavra energia usada nessa fala remete à energia elétrica do Brasil, a qual é de muita boa qualidade. Com certeza não é letra C, porque aqui ela não está falando nada de energia elétrica, nada de hidrelétrica, nada de energia boa do Brasil. A reportagem, a matéria não é nada sobre isso, então com certeza não é letra C. Letra D. A modelo sugere que seu pai é um peixe, ou seja, um homem de bem. Não tem nada a ver, porque essa questão, essa alternativa aqui está concluindo que pelo fato do pai ser um peixe, ele é um homem bom, como se fosse uma frase de conclusão. Não é nada disso, tá? Então, o que resta a gente aqui é a letra E. A fala da modelo apresenta duplo sentido, causando problema de incoerência, ou seja, é justamente isso, duplo sentido e incoerência. Por quê? Porque tá parecendo que ela tá chamando a mãe de galinha e o pai de peixe, tá? Então, com certeza é duplo sentido. Questão 10. Assinale a única alternativa em que não há nenhum problema de coerência semântica e textual. Bom, João saiu para fora. Então, aqui de cara a gente já vai eliminar essa questão aqui, porque a pessoa saiu. Isso aqui é uma redundância, tá? Então, é como se você falasse, vou descer lá embaixo. Descer, você não vai descer para cima. Então, aqui a gente já vai eliminar, porque se a pessoa saiu, ela não saiu para dentro, ela saiu para fora, né? Ela saiu lá de fora. Então, sair já dá uma ideia disso. Então, isso aqui é uma redundância, totalmente. Então, a gente já vai riscar aqui, porque há problema de coerência. Letra B. O homem é flagrado nu no corredor do condomínio que reside. Então, poderia ser letra B aqui, porque nessa frase não há nenhuma incoerência, nenhum problema de coesão, tá? O homem é flagrado nu no corredor do condomínio que reside, tá? Então, poderia ser letra B. A mulher, após descobrir a traição, se auto-suicidou-se a si mesma. Então, isso aqui é um tiro na língua portuguesa, tá? Isso aqui é um pecado que você vai cometer. Por quê? Usou o auto e usou a si mesma. Essa palavra aqui, o si, ele já dá a ideia de estar se referindo a uma pessoa. Então, isso aqui tem três palavras que estão tentando enfatizar a ideia, mas de uma maneira totalmente problemática. Porque o auto já dá a ideia da própria pessoa, si mesma dá uma ideia da própria pessoa, tá? Então, o auto não era para ser usado, nem o si mesma, apenas suicidou-se, tá? Então, com certeza não é letra C, porque há um problema de redundância. Um homem baixo, loiro, foi flagrado nu no seu apartamento, que morava no mesmo apartamento dos vizinhos. Ou seja, isso aqui está totalmente confuso, porque que morava no mesmo apartamento dos seus vizinhos. Aí você fica, não entendi nada. Ou seja, não é letra D. Se não entendeu, risca logo a letra D aí, tá? Após a mulher abrir a porta, o homem que estava nu entrou para dentro da sua casa rapidamente. Não é letra E, porque ou foi a mulher que entrou rapidamente ou foi o homem. A gente não sabe, tá? Então, o que resta é a gente ficar aqui com a letra B. 11. A palavra destaca no trecho abaixo pode ser substituída sem alterar o sentido do texto por. Aqui. Ana, como prefere ser chamada, é uma mulher bonita, inteligente, mas extremamente desastrada. Bom, aqui. Letra A, portanto. Por que não pode ser portanto? Porque, portanto, dá uma ideia de conclusão. E não e aqui nessa frase não está concluindo nada, tá? Não é pelo fato dela ser bonita, inteligente, que ela é desastrada. Não tem nada a ver, não está concluindo nada. Então, já risca aí o A.
O B, contudo. O contudo pode ser substituído pelo mais, tá? Então, pode ser letra B. Ou não pode ser porque o ou é uma ideia de alternância, tá? E nessa frase aqui não tá alternando nada. É uma mulher bonita, inteligente ou extremamente desastrada? Não. Não podia ser substituída. Por quê? Porque também dá uma ideia de explicação. E como eu falei anteriormente, não é porque ela é bonita e inteligente que ela justifica o fato dela ser desastrada, tá? Então, não é porque. E nem quando. Quando é mais um conectivo de tempo, tá? Isso aqui não está indicando tempo nem aqui nem na China. Então, letra B. 12. Sobre a imagem abaixo, pode-se afirmar que: professor, eu não tenho preconceitos, porque preconceito é crime e crime é coisa de negro. Ou seja, não tenho preconceitos. Preconceito é crime. Crime é coisa de negro. Então, isso aqui é uma frase totalmente inapropriada, tá? Uma frase que apresenta sim preconceitos, tá? Porque ele está concluindo que crime é coisa de negro. Então, isso aqui é preconceito, tá? Então, a gente já pode ver aqui que essa frase apresenta uma incoerência enorme, tá? Porque primeiro ele apresenta uma ideia e depois conclui de uma maneira que ele se contradiz, tá? Então aqui, letra A, pelo modo como esse texto foi escrito num pedaço de papel, não transmite sentido. Transmite sim o sentido, tá? Então não é que pelo fato dele ser escrito num pedaço de papel ou na parede de uma caverna que não vai transmitir sentido, tá? Então apresenta sentido sim. Letra B, não apresenta elementos de coesão que deem sentido ao texto. Apresenta sim elementos de coesão, tá? O porquê aqui, por exemplo, é um conectivo, tá? Então, com certeza, ele apresenta elementos de coesão. Letra C, não apresenta nenhum problema. Então, como a gente já viu anteriormente, essa frase com certeza tem um problema enorme. A conjunção porque transmite a noção de conclusão. Isso aqui com certeza não é, porque conclusão é você usar portanto, logo, tá? E o porquê ele dá uma ideia de explicação, tá? Então, a gente fica aqui com a letra E. Esse texto apresenta uma incoerência. Com certeza, esse texto apresenta uma incoerência, tá? Porque ele, como eu disse anteriormente, fala que não tem preconceitos, mas fala que crime é coisa de negro. Então, com certeza, isso é um preconceito, é uma incoerência, tá? Então, espero que vocês tenham entendido cada questão, tá? Tentem refazer elas sozinhos para vocês conseguirem fixar o assunto na cabeça de vocês e espero que vocês tenham entendido aí a explicação de cada questão, tá?